Sejam todos bem-vindos aí a mais um episódio da Hora Certa da Comercialização. E dessa vez um episódio muito especial, porque nós teremos em breve a apresentação ou então o nosso curso completo de comercialização agrícola no dia 14 de julho às 19h30. Se você não se inscreveu, clica aqui no link que está abaixo do vídeo aqui e se inscreva agora, porque neste evento, nessa aula completa ao vivo, nós traremos como comprar barato, como proteger o lucro, como vender nas altas, aplicados na prática para o produtor rural, ter mais segurança e lucro na hora da comercialização. Eu sou Victor Caso, sou engenheiro agrônomo e tenho ajudado os produtores rurais a ganhar o máximo de dinheiro na soja e no milho, fazendo a melhor gestão na comercialização de maneira segura e de maneira lucrativa, usando ferramentas, estratégias, técnicas que eu aprendi trabalhando nas empresas, nas multinacionais ao longo dos anos. E hoje nós vamos fazer uma aula, uma preparação aí para chegar craque lá nesse curso completo. Então, se você ainda não se inscreveu, se você ainda não se inscreveu, clica aí, se inscreve, coloca o nome, e-mail e entra no grupo do WhatsApp para você ter o melhor conteúdo, para você chegar ponto de bala lá nessa nossa aula. E hoje nós vamos falar um pouco mais sobre o Basis, o que que é isso, como é que você usa isso para ganhar mais e como isso importa hoje no mercado de soja, hoje, como que os Bases estão impactando o preço do grão. Vamos lá. O que que é isso e por que isso é importante? Primeiro, quando a gente fala de bases, né, o nome em inglês e tal, você pode chamar de base, não muda nada, mas a diferença, a base é o preço na bolsa para o preço aí na sua fazenda. Então, quando a gente tem uma base que está muito negativa, isso quer dizer que você tem um momento ruim de venda. E quando você tem uma base 0 a 0 ou mesmo positiva, isso indica um bom momento de venda. Já anote essa informação porque ela é muito importante. E o que que tem dentro dessa base, desse risco de bases que a gente olha e vê no dia a dia? Basicamente, quando a gente está falando de base ou de bases, a gente está dizendo que dentro disso, e lembrando lá, né, recapitulando aqui, formação de preço de grão, você tem Chicago, você tem prêmios, custo e dólar do outro lado. Quando a gente fala de base, se é o preço da bolsa menos o preço da fazenda, a gente está dizendo que dentro do basis a gente tem custo e prêmio, ou seja, frete de maneira geral, majoritária, e prêmios que são referência local aqui para nós no Brasil. Então vamos, isso é um conceito que às vezes traz um pouco de confusão, então vamos por etapas. O frete, qual que é o movimento natural de frete? O que que a gente tem quando fala de fretes hoje aqui no Brasil? Os fretes renovando máxima, ou seja, safrinha de milho chegando e isso encarecendo o preço de frete. Isso fica mais evidente na safra de soja, que é uma área maior, uma produção maior e uma concentração ainda maior. O milho ainda você tem uma colheita mais espaçada. A soja é uma concentração de colheita uma curta janela, porque você já tem que plantar o milho. Então, quando acumula-se, né, a demanda por caminhões, e no caso da soja você tem entrega de fertilizante safrinha, colheita de soja, isso faz com que os fretes subam. Se o frete sobe, isso impacta o preço da soja. Então vamos pegar que o frete suba aí R$ 40 por saca, né? R$ 40 por tonelada, perdão. Isso quer dizer um aumento de 2,40 no custo por saca que você vai ter. Na verdade, não é um aumento, é um desconto no preço da sua soja e do seu milho. Agora, se eu sei disso, qual o indicador, qual estratégia eu vou utilizar para vender no melhor momento e ganhar o máximo de dinheiro com a soja e o milho? Eu vou falar mais disso no nosso evento ao vivo e eu convido você a se inscrever clicando no link aqui abaixo. Mas de antemão, se você sabe que esses momentos são momentos onde encarecem o custo de produção, encarecem o custo de movimentar essa soja, você deve buscar vender fora de colheita. É o terceiro F, naquela aula de três Fs que a gente fala, esse é o terceiro ponto, um dos pontos mais importantes, que é vender fora da colheita. Agora, se eu sei disso, qual é o outro ponto que está dentro do basis, né? Eu tenho lá, quando a gente fala de basis, custo e prêmio. O que que é prêmio, né? Para simplificar, muita gente às vezes tem dificuldade sobre prêmios. Prêmio nada mais é do que um ajuste de preço. Então, a referência global de preços é Chicago. Os americanos têm, por tradição, por história,
e por segurança do mercado financeiro, o mercado americano é o mercado mais forte que existe. E nesse sentido, Chicago é a referência global. Todo mundo usa Chicago. As maiores empresas de compra, né, do mundo também estão nos Estados Unidos, são empresas americanas. E por isso, Chicago tem essa força de ser a principal bolsa lá dos Estados Unidos. E o mundo todo usa. O Brasil, recentemente, ele é o maior produtor de soja do mundo. Isso ali depois de 2019, 2020, foi que ele ganhou essa posição, mas até então os Estados Unidos lideravam também na produção de soja, como lideram na produção de milho hoje, por exemplo. A partir disso, a gente começa o desenvolvimento de soja no Brasil, né? A Argentina, sul do Brasil desenvolvendo soja e Porto de Paranaguá como principal porto de escoamento. E aí depois os traders chegam, né, os chineses comprando, os traders negociando, e eles olham e falam, bem, se eu tenho Chicago como referência global, mas eu tenho soja aqui no sul da América do Sul, como que eu vou dar um preço nessa soja? Então eu vou pagar um prêmio. Ele pode ser positivo quando falta soja, ou quando a demanda é muito grande, uma quebra de safra, um excesso de demanda, ou ele pode ser negativo quando tenho muita soja ou uma demanda muito fraca. Exemplo, na safra, colheita de soja, nós temos, geralmente, com exceção de alguns anos, com alguns eventos políticos e climáticos, a gente tem como regra que se você tem mais oferta, os prêmios vão estar descontados. Uma queda de prêmios com excesso de oferta. Por isso que os prêmios na safra também tendem a estar descontados. E aqui eu fiz a conta do frete com vocês, eu vou fazer também a conta da questão dos prêmios, como que isso impacta o preço. Vamos supor que o prêmio esteja valendo 30 centavos, ou ele tem uma variação negativa de 30 centavos por bushel. Então eu tenho que dividir 30,30 vezes 2,2046. O que que é isso, Vitor? Tá, é um fator de conversão, vou explicar mais lá no nosso evento ao vivo. Ou seja, 30 centavos de dólar por bushel vezes 2,2046 são 66 centavos de dólar por saco. Um câmbio de 5,40, a gente está falando de R$ 3,57. Isso pode ser ou um prêmio negativo ou uma variação. Vamos dizer que ele caia 30 centavos. Se o prêmio cai 30 centavos e o frete sobe R$ 40 na safra, a gente está falando de 2,40 mais 3,57, ou seja, praticamente aí R$ 6 por saca a menos devido ao basis, ou seja, devido ao momento onde nós temos fretes mais caros, exemplo, fevereiro, março e abril na soja, junho, julho e agosto no milho, meses onde o frete tende a estourar e onde o prêmio tende a ficar pressionado por oferta de soja e por oferta de milho. Então você tem aqui informações muito importantes para colocar dentro de um planejamento de comercialização. Para você entender exatamente como isso entra no planejamento de comercialização, no dia 14 nós vamos ter o curso completo. Basta se clicar e se inscrever aqui para participar desse curso completo, que vai ser 7h30 da noite, 19h30. Importante, você tem o basis é a diferença do preço na bolsa para o preço local, e a gente precisa entender isso para o momento de comercialização e se antecipar a esses momentos. Então, como que eu posso fazer para me vender melhor? Quando que eu vou vender melhor? Quantos por cento que eu posso vender fora desses períodos? Isso tudo é importante para o produtor vender na melhor hora e ganhar o máximo de dinheiro com a soja e o milho. Agora, outro ponto muito importante, o que que muda essas dinâmicas? A gente falou de quebra de safra, a gente falou de questões aí de oferta e demanda, mas também questões políticas podem e acabam impactando esses preços, esses prêmios, esses fretes. Exemplo clássico, nós tivemos aqui no Brasil greve dos caminhoneiros. Isso estourou os fretes. Depois a gente teve também tabelamento de fretes. Isso bagunçou a conta. Alguns produtores tinham custos em aberto dentro da formação total, componentes separadamente, foram pegos de surpresa, deixando o custo em aberto. E aqui vai também uma recomendação, mais uma, que você escrever na capa do caderno. Se algum dia você for fazer um contrato de componentes, não deixe o custo em aberto. Começa o contrato travando o custo para não ter esse tipo de risco. Não é porque aconteceu uma vez, tem outras coisas aí dentro,
mas é o primeiro passo para trabalhar os componentes. E se você quer saber mais também sobre componentes, venha lá para o nosso evento ao vivo no dia 14. Mas esse é o ponto. O que pode impactar isso, além de oferta e demanda, além dessa sazonalidade, nós temos alguns fatores, como essa greve, como estabelamento, o próprio preço do diesel e do petróleo também pode impactar. Pessoal, me ajudem aqui também, contem para mim a cidade que vocês estão e quanto é que está valendo a soja hoje. E aí, nós vamos ter uma ideia também de quanto está valendo o preço hoje aí na sua região. Importante tudo isso, porque é, eu tenho que estar atento não só a essa sazonalidade. Não adianta eu botar no calendário, não, fevereiro e março o frete sobe, eu não vou vender soja em fevereiro e março. Mas quando eu vou vender? E outra, o que é que pode mudar o mercado no meio desse caminho? A gente tem muita questão de governo impactando preço no dia a dia, e a gente sabe que isso também afeta diretamente os motoristas, afeta diretamente a agricultura. Por outro lado, a gente tem também os prêmios, e fora a questão de oferta e demanda que é mais palpável para o produtor, ou é palpável? Se tem uma quebra de safra no Rio Grande do Sul, você sabe que o prêmio sustenta. Se tem uma quebra de safra no Mato Grosso, os prêmios sustentam. Então a gente tem que ter essa noção também de quebra de safra numa região para outra, perdão. E por isso que é importante a gente estar atento à geopolítica. Exemplo agora que a gente está passando, Estados Unidos e China. Se acordam, não se acordam? Na safra, a gente teve um movimento atípico. Os prêmios subiram na safra aqui no Brasil, mesmo com uma safra boa. Por que que isso aconteceu? Por que isso acontece? Por uma questão geopolítica. Quebraram os pratos por lá, a demanda da China vira para cá. A China comprando mais soja é um fator de sustentação de prêmios que eleva os prêmios aqui no Brasil. Passou esse momento, uma coisa diferente aconteceu, que foi a Argentina colhendo soja, e até aí não é nada diferente, mas o Milei deu um incentivo nas retenções. O que são as retenções? As retenções eram uma tarifa de 33% sobre exportação de commodities, como por exemplo soja, milho, e com um desconto político que o Milei deu para 26% por um período que foi até agora o fim do mês de junho, isso colocou a Argentina no mercado muito mais competitiva. E isso é geopolítica, isso não tem nada a ver com oferta e demanda necessariamente. Impacta, né? Aumentou a oferta, deixou a origem da soja para o chinês mais barato na Argentina. A gente viu a China comprando muita soja na Argentina, comprando até farelo na Argentina, é uma coisa que não faz sentido, porque eles compram um grão para esmagar lá, e a conta fechou, por uma questão política, por uma questão geopolítica e incentivos. Agora a gente está voltando para o jogo. Prêmios renovando máxima nesse momento aqui no Brasil, em função do que a gente vinha trazendo, notícias agrícolas, no dia a dia, trazendo para os produtores, né, a questão de que quando a Argentina saísse do jogo, a soja brasileira voltaria a ficar competitiva. E aí os chineses, mais espertos do que Deus e o mundo, começam também, já nesse momento, a circular boatos de que talvez vão comprar soja americana. Mas eu, né, tenho esse papel e trazer essa informação para vocês e que isso não é uma novidade. A China não consegue comprar 100% da soja do Brasil e Argentina. Ela precisa e precisaria em algum momento buscar a soja americana, algo entre 15 e 20 milhões de toneladas, que é o que ela compra nos últimos anos. Então não é nada novo, mas é um movimento muito bem trabalhado dos chineses de qual momento eu vou comprar, qual momento eu vou divulgar esse tipo de informação. E você, como produtor, tem que vestir, né, o chapéu do comprador, vestir o chapéu do outro lado e tentar entender esses jogos, essas dinâmicas de mercado para não ser pego de surpresa. E aí traz de novo um momento de oportunidade. Os prêmios estão subindo, porque a Argentina saiu do jogo, a China precisa comprar soja brasileira e ainda não tem nada certo com os Estados Unidos. Nada divulgado, nada comprado para a safra nova. Mas neste meio tempo, enquanto eles estão fora, a soja argentina, ou perdão, a soja dos Estados Unidos acaba tendo um desconto. E aí eles podem logo mais entrar fazendo compras, principalmente por meio das estatais, como por exemplo a Sinogren. Por quê? Tem 10% de tarifa. O Brasil é mais atrativo nesse momento. Mas se ele compra, né? Eu compro soja e eu tarifo em 10% a soja. Paguei 10% com essa mão,
recebi com essa, continua o dinheiro dentro de casa. Ou seja, as estatais elas conseguem, as estatais chinesas comprando soja nos Estados Unidos, conseguem driblar essa questão de tarifas e não pagar esse imposto ou mesmo não serem impactadas diretamente por essas tarifas. Então, é importantíssimo entender essa dinâmica também que acontece. E ano a ano, a China tem dependido menos dos Estados Unidos, tem comprado mais soja de outras origens. Os Estados Unidos luta por um espaço, um lugar ao sol para depender menos de exportar soja para a China, tem aumentado, né, o projeto aí para aumentar o consumo de biocombustíveis, o incentivo de biocombustíveis também foi aprovado pelo Senado essa semana, aquele pacote econômico do Trump, o Big Beautiful Bill, mas isso vai, né, voltar para o Congresso, vai para o Senado, mas de qualquer forma vai passar esse pacote porque o Trump tem o apoio do Congresso e do Senado, e dentro desse pacote já tem lá a verba reservada para o projeto 45Z, que leva esses, ou que traz esses incentivos aos biocombustíveis nos Estados Unidos. Isso vai gerar mais demanda lá para frente. Mas hoje, o que que a gente tem? Esse jogo de mercado. E você, como produtor, tem que estar preparado para jogar esse jogo. Porque diferente do fundo da grota que você está plantando soja, essa tua soja, ela está cotada em Chicago. Essa tua soja, ela tem um prêmio de referência. Essa tua soja, ela tem um frete de referência. Ela sofre os impactos dessa queda de dólar que a gente está vendo. E você precisa estar preparado para jogar esse jogo de gente grande. Caso contrário, você vai produzir bem e vai vender mal. E não é o que a gente quer, não é o meu papel aqui é levar conhecimento da porteira para fora para o produtor rural de soja e milho de todo o Brasil. Por isso eu reforço o convite para você clicar aqui abaixo, se inscrever e participar do nosso evento ao vivo no dia 14 de julho às 19h30. Um conteúdo exclusivo feito para você que é produtor rural de todo o Brasil. E nesse evento nós vamos ter o passo a passo de comercialização, como comprar barato, como proteger o lucro, como vender nas altas e como entender toda essa dinâmica, todo esse mercado que muda semana a semana, vem fatos novos, vem volatilidade, Chicago sobe, o dólar cai, o prêmio sobe. Como que eu consigo aproveitar o máximo disso? Porque se eu continuar vendendo lá em reais por saco, pego o preço e fecha, acontece que nesse caso você vai estar sempre vendendo na média. Como assim na média? Reais por saca, porque o reais por saco é o final da equação. Então você nunca vai ter o melhor Chicago, nunca vai ter o melhor prêmio, nunca vai ter o melhor dólar. E mais ainda, você não vai conseguir utilizar as ferramentas de mercado para trazer esse lucro para dentro da fazenda. Você vai sempre ficar refém do comprador aí da sua região. E isso vai manter, né, vamos dizer assim, a realidade que a gente vê no campo, esse monte de recuperação judicial, esse brolho de dívidas que a gente tem, e uma safra que, se você olha hoje para o ano que vem, ela não fecha a conta. Mas como que a gente pode mudar esse jogo na comercialização, começando hoje? Porque a produção é um processo, né? Produção é um processo. Você, putz, quero colher 100 sacas. Você consegue esse ano investir um monte para colher 100 sacas ano que vem? Dificilmente. Agora, eu consigo ter rentabilidade, lucros, usar estratégias começando hoje? Você consegue começar isso agora. Só que você tem que ter conhecimento. A produção depende de clima, depende de construção de perfil de solo, de fertilidade, de adubação, material genético, uma sequência de coisas que vão trazer, talvez não no primeiro ano, mas sim na rotação de culturas e tudo mais, no próximo ano ou no outro ainda, produtividades melhores. Enquanto a comercialização ela está acontecendo agora, o mercado está dando oportunidades hoje. Chicago está fechando o dia em alta de novo, o dólar testando 5,40, prêmios renovando máxima. O que isso tudo quer dizer para o produtor? Muitas vezes a gente ouve e parecem informações soltas. Hoje, com os indicadores que eu trouxe para vocês aqui, isso já começa a se conectar. Você entendeu a diferença de prêmio, de bases, as janelas de oportunidade, os riscos que a gente tem no mercado futuro. E agora, para você de fato conseguir colocar isso em prática e dar um passo a mais, você precisa vir aí para a nossa aula ao vivo e lá sim você vai também entender isso tudo adaptado para a sua realidade, para a sua fazenda. Talvez você está aqui assistindo e fala assim, não, aqui na minha fazenda isso não funciona, o comprador da minha região não tem isso, mas você pode sim ter autonomia na sua formação de preço, sem depender unicamente do comprador ou da região que você está trabalhando com componentes, trabalhando com mercado futuro e entendendo essa sazonalidade. E para ser mais objetivo, direto ao ponto, sem
objetivo de ficar enrolando aqui, vamos dizer assim, o que que eu posso fazer nesse momento para quem tem a soja hoje, vendo esse cenário, ou isso valia tanto lá da safra até agora. Mercado de novo, subindo, testando aí, tentando os US$ 11, né? A gente deu a recomendação lá nos 11 para fazer um seguro de baixa, mas de novo nessa janela de oportunidade, traz a oportunidade de você fazer um seguro de baixa, comprar uma put. E se eu estou falando difícil, lá no nosso evento você vai entender isso às claras, mas fazer um seguro de baixa em Chicago, aproveitar essa oportunidade e carregar o grão mais 1, 2 meses buscando um fortalecimento do basis, que você já sabe que é frete para baixo e prêmio para cima. A gente já está vendo os prêmios para cima, a gente precisa dos fretes para baixo. Assim que a pressão da safrinha passar, essa janela de oportunidade abre. Mas eu vou esperar até dezembro? Não pode esperar até dezembro, porque corre o risco de você micar com a soja. O que que é micar com a soja? Pagar mico mesmo, né? Porque essa soja desse ano, muito em breve, ela vai juntar o preço com a soja do ano que vem. O que que isso quer dizer? Hoje você tem uma soja aqui de US$ 20 por saco, mais ou menos. E para o ano que vem você tem uma soja de US$ 18 por saco. Conforme o tempo vai passando, esses preços eles vão se diminuindo, vão se estreitando até que eles se encontram. Então, pode ser que essa soja de 18, de 20 vai para 18, que a 18 venha para uns 19, 20 também. Mas de fato esse preço vai se conectar lá na frente. E isso a gente vê acontecendo ano a ano. Como? Uma empresa tem um programa de exportação, comprou soja que ela precisava até chegar a soja nova, ela sai do mercado e o preço diminui a competitividade. Fábrica tem um programa de esmagamento. Comprou soja, chegou lá próximo do programa, sai do mercado, preço cai e volta à paridade de exportação. Então, é importante. É uma estratégia que funciona, mas ela tem que ter limite, tem que ter bom senso também. Não adianta querer morrer abraçado com a soja. Em algum momento você vai ter que comercializar ela. E essa estratégia traz para você o melhor momento de comercialização para você ganhar o máximo aí no seu dia a dia, na sua fazenda. Então, isso é uma das formas. A gente trouxe aqui também oportunidades quando o câmbio estava mais alto, quando o próprio prêmio da safra 25, 26 estava mais alto, e semanalmente a gente vai trazendo esses conteúdos aqui de maneira gratuita para você que é produtor rural de soja e milho de todo o Brasil. Mas o mais importante é que você se inscreva, porque lá, de fato, no dia 14, a gente vai fazer um curso completo para você estar preparado para a safra 25, 26 e para você aplicar hoje no milho que você está colhendo e também na soja que você está aí, talvez tenha ainda para comercializar daqui para frente. Acho que a oportunidade está passando, o cavalinho está encilhado e é hora de montar nele. Não adianta esperar muito para depois, porque isso traz um risco muito grande para dentro da propriedade. A gente está num ano onde não tem mais margem para brincar, as coisas estão muito apertadas, né? E apostar só em produtividade é o que o produtor sempre fez. Mas você depende de clima, e eu convido você também a apostar em rentabilidade, em comercialização e assumir o controle da comercialização para buscar, né, melhorar o todo aí da sua fazenda também. Pessoal, mais uma vez, clique aí, se inscreva, entre no grupo do WhatsApp, porque lá no WhatsApp a gente vai, de fato, mandar para vocês o link do que estaremos ao vivo lá na aula e você vai poder ter acesso a esse conteúdo aí de maneira gratuita, tá? E eu gosto de falar que não tem ninguém, né, para ajudar o produtor, ou tem quase ninguém no dia a dia levando conhecimento e principalmente conhecimento da porteira para fora para o produtor rural. Tem governo para trabalhar, tem os compradores para ganhar o dinheiro para eles, mas quem é que está olhando para a forma que o produtor comercializa? Quem é que está disposto a levar esse conhecimento? Eu acho que esse é o meu papel aqui com vocês, que eu assumi como uma obrigação e por isso fazendo essa live aqui. Eu espero vocês lá